Olá, meu caro aluno do quinto ano! Como você está? Eu espero que você esteja muito bem, que tenha tido um excelente final de semana, um feriado maravilhoso, que você possa ter aí descansado, recarregado as energias, brincado bastante, curtido com a família. Sensacional, não é verdade? E agora, com a energia recarregada, as baterias aí na carga máxima a todo vapor, vamos iniciar a nossa semana de estudos. Sensacional! E vamos começando então a nossa aula de inglês, que é sucesso absoluto. Bom, gente bonita, pegue então o seu livro. Lembre-se, estamos lá no Team Track Number 4 e a gente hoje começará com a página número 95. Então, vá organizando o seu material, pega aí o seu estojo, o seu livro, abra-o lá na página número 95. Mas antes de iniciar propriamente lá o livro na página 95, eu quero que você dê uma olhadinha aqui na telinha para a gente relembrar algumas coisas que nós estamos estudando, tá bom? Então, lembrando que a gente vai começar, olha só, page number 95 today. Tudo bem? Então vamos lá. Antes, como eu disse, dá uma olhadinha aqui. Nós estamos estudando como contar para as pessoas coisas que nós estávamos fazendo em um determinado momento do passado. Então eu disse para você que sempre a gente vai usar was, were, verbo e o ing para a gente falar sobre algo que estava acontecendo no passado. Então, por exemplo, em um dia desse do feriado, eu estava estudando. Então, eu colocaria assim em inglês: I was studying English, por exemplo, a noite passada. Last night, I was studying English. Então, eu pego a pessoa, was ou were, de acordo com a pessoa, o verbo, o ing, e aí a gente está falando sobre algo que estava acontecendo. I was studying, you were running, they were doing the dishes, she was singing a song, he was listening to music, the cat was, I don't know, was drinking milk, and so on. Então, sempre a pessoa, was, were, verbo ing. E quando nós fazíamos uma pergunta, por exemplo, eu estou muito curioso para saber o que você estava fazendo ontem. Como que eu monto essa pergunta? Se eu vou falar sobre o que, qual é a palavrinha que a gente vai usar para falar esse o que? Ah, what? Então, se eu vou perguntar o que alguém estava fazendo em algum momento, então a gente usa what, dependendo da pessoa. Ó, como é que eu quero falar sobre you? Com you é you were. Mas se é pergunta, were tem que vir antes da pessoa. Então, olha como que eu fiz, ó. What were you doing last week? Ok? Ou, nesse caso, como eu tenho uma resposta com last night, então eu mudei aqui para ficar igualzinho a resposta. Então, se eu tivesse como resposta I was studying English last night, qual seria uma pergunta para essa resposta? What were you doing last night? O que você estava fazendo? O verbo to do é o verbo fazer. Se eu coloco esse ing, eu vou ter o sentido de fazendo. O que você estava fazendo? What were you doing last night? Então lembre-se, se eu quero perguntar o que, qual, a gente sempre usa o interrogativo what. Se é pergunta, coloco was ou were. Aí coloco a pessoa, o verbo com ing, tá bom? Bom, e se eu tivesse, por exemplo, essa frase: She was dancing yesterday. So, dancing is the action she was doing yesterday. Então, ela estava dançando. She was dancing yesterday. Ontem. Esse yesterday me dá essa ideia de passado. Algo que já aconteceu, que estava acontecendo, enfim, ontem. Como que eu vou perguntar o que ela estava fazendo? Eu vou falar isso, o que ela estava fazendo. Porque se eu tenho she was dancing, olha só como eu perguntei o que você estava fazendo. What were you doing last night? Se eu tenho she, eu vou falar o que ela estava. Ah, com she é she was. Se a pergunta was tem que vir antes da pessoa.
Was she dancing? Was she doing? E se eu quero perguntar o que ou qual, a gente vai colocar what. Então, olha só a pergunta. What was she doing yesterday? What was your sister doing yesterday? Aí eu preciso ter um sujeito feminino, né? O que sua irmã estava fazendo? Ah, ela estava dançando. Poderia colocar she aqui? Poderia, não teria problema. What was she doing yesterday? She was dancing yesterday. Então, sempre quando eu quero saber o que alguém estava fazendo, o verbo que a gente vai usar vai ser doing. Agora, olha, no, they weren't. They were watching TV. Então, ó, eles não estavam, eles estavam assistindo TV. Então, eu vou perguntar alguma coisa que eles não estavam fazendo. Eu quero saber, não é, por exemplo, were they listening to music? Eles estavam ouvindo música? No, they weren't. They were watching TV. Então, olha só, não quero saber aqui diretamente o que eles estavam fazendo, mas sim, eu só queria confirmar uma hipótese. Eles estavam ouvindo música? No, they weren't. They were watching TV, tá bom? Então, isso nós já havíamos estudado, só para a gente relembrar um pouquinho. Agora sim, vamos lá para a página número 95, gente bonita. And here we have some answers, and we have to write questions for all these answers. Então, a gente tem aqui some answers. Larry was reading a book before class. So I'm on page number 95, okay? Larry was reading a book before class. Então, ele estava lendo um livro antes da aula. O que eu vou perguntar? O que o Larry estava fazendo? O que Larry estava fazendo? Vamos por partes. Se eu quero perguntar o que, lembra, você já sabe que tem que ser what. Se eu quero falar na interrogativa, eu tenho de pôr aquele was antes da pessoa. Então, se eu tenho Larry was, na questão vai ficar was Larry. Então, como que eu vou montar a pergunta? O que o Larry estava fazendo antes da aula? O que ele estava fazendo? Olha só. Então, vai ficar what was Larry doing before class? O que ele estava fazendo antes da aula? What was Larry doing before class? Então, o que ele estava fazendo antes da aula? What was he doing? Né? O que ele estava fazendo? Agora você pensa sozinho aí na número 2. Flora was walking her dog at the park. Ela estava lá passeando com o cachorrinho no parque. E o que a gente quer saber? O que a Flora estava fazendo? Então, qual pergunta eu tenho de fazer para ter como resposta Flora was walking her dog at the park? Então, como que eu vou perguntar o que a Flora estava fazendo? Pense um pouquinho. Dá uma olhadinha ali na maneira como eu fiz a número 1. Olha lá. What was Larry doing? Lembre-se que o doing é o fazendo. Então, como que eu vou falar? O que a Flora estava fazendo no parque? Pensa um pouquinho aí. Um segundinho para você pensar como você montaria esta frase aí. O que a Flora estava fazendo? Ah, da mesma maneira como eu montei a frase do Larry, eu vou montar a frase da Flora. O que ela estava fazendo? So, what was Flora doing at the park? So, doing, fazendo. What was she doing? O que ela estava fazendo lá no parque? So, Flora was walking her dog. So, what was she doing? She was walking her dog, ok? Então, agora, na número 3, ele vai falar assim, olha só essa resposta. No, they weren't. Cindy and Carol were singing, not dancing. Então, olha só, se nessa resposta está falando assim, olha só, eles não estavam dançando, eles estavam cantando. Então, eu tenho que perguntar, eles estavam dançando? Como que eu vou fazer essa pergunta? Eles estavam dançando? Na afirmativa, they were singing. They were dancing. Mas se eu quero interrogar, eu vou pegar o were e vou colocar lá no começo da frase.
Então, como eu tenho uma resposta, no, they weren't. Não, eles não estavam. Então, eu tenho que perguntar, eles estavam dançando? Então, olha só como a gente tem de montar essa pergunta. Olha, were Cindy and Carol dancing? Ou eu poderia substituir Cindy and Carol by a personal pronoun, by they. Então, eu teria, were Cindy and Carol dancing? Were they dancing? No, they weren't. Cindy and Carol were singing, not dancing. Então, essa é a ideia, que eles não estavam dançando. Então, eu fiz uma perguntinha para eu me certificar sobre algo que eu pressupunha, tá bom? Let's go to number 4. Olha, caso você não tenha terminado de copiar, vai pausando, né? E daí você vai indo no tempo aqui do teacher. Number 4. Andy's kids were playing ball with him. Então eu quero saber o que as crianças estavam fazendo com ele. O que elas estavam fazendo? Novamente, se eu vou perguntar o que elas estavam fazendo, a gente vai precisar do interrogativo what. Então, o que elas estavam fazendo? Se é they were. Então, na interrogativa, esse were vem na frente. Pensa, como você montaria essa frase? O que elas estavam fazendo? O que as crianças estavam fazendo? Pensa um pouquinho aí. Aí, pensa aí. O que elas estavam fazendo com ele? Como que você vai montar esta frase? O que elas estavam fazendo? Veja que em inglês a gente precisa mudar um pouquinho em relação ao português. Porque em português eu falo elas estavam fazendo. Mas em inglês a gente precisa mudar um pouquinho. Então, olha só, você deve ter pensado assim, ó. What were they, or what were the kids doing with him? Olha lá, o que as crianças estavam fazendo com ele, né? What were they doing with him? Então, eu monto a interrogativa desta maneira. O que estava acontecendo? What were they doing? Ok? E a número 5, olha só o que ele diz. No, I wasn't. I was talking to Nick on the phone, not on the computer. Então eu tenho que perguntar, você estava falando com a Nick pelo computador? Você estava falando com a Nick pelo computador? Como que eu vou montar isso? Você estava falando. Olha, falando é talking. Você estava falando. Se é interrogativa, tem que começar com o verbo to be no passado, was ou were. Se é you were. Portanto, were you talking to Nick on the computer? Você estava falando com a Nick lá pelo computador? Então lembre-se, se é pergunta, was e were sempre vai começar a minha frase. Então, olha só o que eu tenho. Were you talking to Nick on the computer? No, I wasn't. I was talking to Nick on the phone, not on the computer. Ok? Muito bem, gente bonita. Então, deu tempo de copiar, deu tempo de fazer, pensar um pouquinho. Então, esta é a ideia. Toda vez que você quiser perguntar o que alguém está fazendo, sempre what, was, were, a pessoa e doing. What are you doing? What is your dad doing? What is your sister doing? Is, presente, está fazendo. Se eu vou falar no passado, what was she doing? What were they doing? Então, veja, essa é a diferença aí entre usar was ou were e usar o is e o are. O is e o are pergunta sobre o presente. Was e o were pergunta sobre o passado. Se você quer saber o que, você vai usar what. E se eu quero saber fazendo, a gente vai usar o doing. Ok? So far, so good. Beautiful. Vamos ainda continuar nessa página, né? A gente está fechando algumas coisas que estão pendentes aí da unidade número 3. Então, olha só, a gente tem esse outro exercise, exercise number 6. Then, what we have to do here? Complete the sentences below with the right verbs from the box. Conjugate the verbs if necessary and add any words that are missing. Então, olha só, a gente tem que usar essas palavrinhas do quadro para nós completarmos as frases embaixo,
as ações que estão sendo aí descritas nas frases aqui embaixo. E às vezes a gente vai ter que acrescentar uma outra palavrinha para fazer mais sentido na frase. Quais são os verbos? Have, mow, take, carry and do. Vamos ver se você consegue presumir qual verbo a gente vai usar onde. Let's go, let's do it. So number one, Orlando is the name, is a boy's name, okay? A man's name, is a person, né? Uma pessoa. Orlando doesn't like it. Oh, he does not like it. I don't like it either, okay? But he visits the dentist every month to do what in his teeth? Ele vai cuidar dos dentes. Qual é o verbo cuidar em inglês? Como será que a gente vai começar esse verbo cuidar? Será que é have, mow, take, care or do? Ah, você se lembra? Quando eu falo cuidar do meu dente, a gente fala take care. Take care é cuidar, não é? Portanto, a número 1, a gente vai usar o take e vai usar o care of, que é tomar conta de alguma coisa, cuidar de alguma coisa. Então, Orlando doesn't like it, but he visits the dentist every month to take care of his teeth. Ou seja, ele vai lá cuidar do dente. Então, toda vez que você precisar da palavrinha cuidar, a gente vai usar take care of, ok? Number 2, Sheila and Margaret decided to change their looks. Olha lá, vai mudar o cabelo. Então, vamos fazer uma transformação, igual o teacher, vamos colocar uns dreads aqui. And, blá, 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 different haircuts. Então, olha só, eles decidiram mudar o cabelo e aí ter um corte de cabelo diferente. Se eles decidiram ter um corte de cabelo diferente, qual dos verbos a gente vai usar para ter esse corte de cabelo? Como que cortar o cabelo? Qual é o verbo que a gente vai usar? Você se lembra? A gente já estudou isso, né? Cortar o cabelo is to have the hair cut. Portanto, a gente tem de usar o verbo have. Portanto, vai ficar Sheila and Margaret decided to change their looks and have a different haircut. Então, ter aí um corte de cabelo diferente, fazer um corte diferente, have a different haircut, tá bom? Number 3, tomorrow is my day. Uau, amanhã é o meu dia. 2, dishes after lunch. I hate washing the plates. E aí, é meu dia de fazer o quê? É meu dia de lavar a louça. Qual é o verbo que a gente usa para lavar a louça? Dos quadrinhos, dos verbos que estão aqui no quadrinho. Sobrou o mow, sobrou o carry e sobrou o do. Ah, essa você já sabe. Do the dishes. Toda vez que você lava a louça, you do the dishes. Então, a gente precisa colocar o do e acrescentar a palavrinha, né, o artigo the. Portanto, tomorrow is my day to do the dishes after lunch. I hate washing the plates, né? Odeio lavar os pratos, ok? Do the dishes, lavar a louça. Let's move on. Here now, a gente tem o seguinte. At 2 p.m. last Saturday, se eu tenho a palavrinha last, significa passado. Então, é no sábado passado. I groceries for my mom and dad. O que ele fez aí? Ele carregou as compras. Se ele vai carregar as compras, qual é o verbo que a gente vai usar aqui? Sobrou o mow, sobrou o do e sobrou o carry. Ah, carregar as compras vai ser carry groceries. Então, at 2 p.m. last Saturday, eu estava carregando as compras. Olha lá, a ação que estava acontecendo. Imagina se eu perguntasse para essa pessoa, what were you doing last Saturday? A resposta dela seria, I was carrying groceries for my mom and dad. I was carrying. Number 5, Shirley research on the solar system right now. Percebam agora, a número 4, eu tinha uma ideia de passado, last Saturday, ou seja, no último sábado. Já na número 5, eu tenho uma ideia de presente. Como eu sei que é presente? Ó, right now.
Right now é agora. Portanto, a pessoa quer falar que ela está fazendo uma pesquisa. Lembra que eu disse agora há pouco? Se eu estou falando de algo no presente que está acontecendo, eu uso o is, uso o are, uso o am, o verbo com ing. Se eu falo de algo que estava acontecendo, was, were, verbo com ing. Como a Shirley está fazendo a pesquisa, então a Shirley is doing research on the solar system right now. Ela está fazendo essa pesquisa. Eita, teacher, qual a diferença da 4 e para 5, então? É que na número 4 eu tenho a ideia de passado. É algo que estava acontecendo. I was caring. Já na número 5, é uma ideia de presente. Eu estou fazendo. Então, se é passado, was, were. Se é presente, is, are, or am. Ok? Number 6, I don't like the lawn, but it pays me some money to buy games. Então, ele não gosta de fazer o quê? Cortar a grama. Se é cortar a grama, é to mow the lawn. Então, I don't like to mow the lawn, but it pays me some money to buy games. Né? Ele não gosta de cortar a grama, mas esse servicinho, né, cortar a grama, gera um dinheirinho aí para ele comprar alguns jogos. To buy games. Então, buy games, buy comprar, comprar jogos. E ele aí não gosta de cortar a grama. He doesn't like, né? No caso, ele está falando em primeira pessoa. I don't like to mow the lawn. Ok? Muito bem. Para terminar a nossa aula, então, dá uma olhadinha nesse exercício número 7, aí mesmo da página 95. What do you have to do? Look, you have to think about one person of your family, and you have to write what this person was doing last Saturday at 4 p.m. Então, nesse exercício, você vai pensar em alguém da sua família, 4 pessoas, qualquer uma delas, mother, father, grandmother, and so on. My sister, brother, I don't know. E você vai escrever o que estas pessoas estavam fazendo no sábado passado, às 4 horas da tarde. Então, por exemplo, olha, eu coloquei um exemplo meu. My dad was sleeping in the living room last Saturday at 4 p.m. Então, meu pai, ele estava dormindo. Escolhi falar aqui sobre o meu pai. Daí eu vou escolher mais 4 pessoas, e aí você vai falar sobre estas pessoas. Lembra, você vai colocar a pessoa, was, were, o verbo e ing, porque você está descrevendo o que ela estava fazendo. Lembrando, né? Se for he, she, and, você usa was. Mas se você vai falar de 2 pessoas da família, por exemplo, my grandmother and my grandfather, aí você tem de usar were. E aí você pensa nos verbos. Por exemplo, my mother was reading, my father was dancing, someone was listening to music, and so on. Ok? Então, escolha 4 pessoas da família e escrevam o que essas pessoas estavam fazendo no sábado passado, às 4 da tarde. Claro, se você não souber, pode inventar a ação que elas estavam fazendo. Combinado? E depois a gente vê no dia da live o que você colocou sobre cada membro aí da sua família, tá? Pode inventar, não há problema. Combinado? Sensacional. Então, quinto ano, chegamos ao fim da nossa aula e a gente se encontra, então, na nossa próxima aula. Um abraço a todos vocês e até lá! Bye bye, butterfly. See you later, alligator. Bye!